Eu queria até começar com a seguinte pergunta: por que ler a Bíblia inteira? Né? Bíblia, um livro grande, né? Com muitas páginas aí, e talvez todo mundo que está aqui nos assistindo sempre ouviu isso, né? Vamos ler a Bíblia inteira, leia a Bíblia inteira, faz um plano de leitura. Mas por que ler a Bíblia inteira? A Bíblia tem mais ou menos 1.600 anos, entre o primeiro autor e o último, tem mais de 40 autores, estilos totalmente diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, mas é o mesmo autor divino que inspira todos eles. E Deus não é aleatório, ele é sequencial. Ele criou história que tem um início, tem um fim. Então, para você entender o Novo Testamento, entender o Evangelho, você precisa saber o que eles sabiam quando eles ouviam o Evangelho, que é a lei e os profetas, o Velho Testamento. Então, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino. E para você entender o pensamento de Deus, precisa pegar tudo o que ele deixou escrito. Isso é muito interessante porque muitas vezes alguém que se converte, né? A gente fala para ele assim, a pessoa pergunta, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? E eu já vi muita gente dando essa dica, vamos dizer assim, começa em Mateus, né? Ou começa em João. E um dia eu estava lendo os evangelhos e tal, e estava naquela passagem que Jesus chama Pedro, né? Jesus encontra ali Simão, né? Pedro tá lá pescando, não pega nada, e Jesus vem e fala, ó, joga a rede do outro lado, e aquele monte de peixe, e aí tá escrito assim, ó, e deixando os barcos, imediatamente o seguiram, né? E eu ali pensando, né, poxa, deixaram tudo, né, para seguir Jesus e tal. E me veio muito forte isso, essa questão. Por que deixaram tudo para seguir Jesus? Porque eles conheciam o Antigo Testamento inteiro. E eles sabiam que havia um Messias para vir. Eles estavam aguardando um Messias. Então, de alguma forma, eles pensaram, será que é? Talvez seja. E aí eles deixam e vão seguir Jesus. Então, ou seja, eles tinham um contexto, né? Para olhar para quem era Jesus, né? Se Deus achasse que só o Evangelho, só Jesus é importante, ele teria mandado ele primeiro. Mas não, como é que começa Mateus? Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então está como se fosse pregado com uma grande parafuso e uma porca no Velho Testamento. Porque tem que surgir a pergunta, quem é Davi? Quem é Davi? Quem é Abraão? Quem é Abraão? Por quê? Por que Deus começou? Se Deus achou melhor começar com a lei e os profetas, antes de mandar Jesus, porque era necessário, porque não ia fazer uma coisa sem necessidade. Então é necessário que a gente tenha um panorama geral para que a gente possa usufruir de tudo que o Senhor está nos ensinando ali. Então, você até citou Romanos 12, né? Quais são outros textos que a própria Bíblia fala sobre a importância de ler a Bíblia? Né? Então, Deus fala com a pessoa para ler a palavra dele. Exato. Tipo assim, o autor da carta fala, você leu minha carta? Então aqui, Salmo 1:3, fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, você já pensou um canal que chama Fuxico Gospel? Quer dizer, maledicência leva para o inferno. Agora nós chamamos maledicência gospel? Como pode? Isso é andar no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, o dia todo nós estamos abarroados e muitas pessoas ficam nas redes sociais e ficam assistindo coisa que não presta e falando da vida dos outros e coisa. Então, assim, não é que é pecado ou não, a questão é, bem-aventurado o homem que não é conformado com este mundo, com essa monte de informação que não precisa. Talvez não é pecado, mas não é... E é o conselho dos ímpios. Faça faculdade, seja assim, ganha dinheiro, faz as férias em tal lugar. Puxa, fulano tá feliz, mas não tá feliz com coisa nenhuma, né? Vai divorciar da mulher daqui uns dias, entendeu? Então, assim, umas coisas absurdas. Então, não faz isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Uau. Nós somos contra o evangelho da prosperidade. Vai para Deus que tu vai prosperar tudo e tal. Mas, se você ler a Bíblia toda em 2025, você vai começar um hábito
que inclusive seus negócios, sua vida familiar, sua vida vai endireitar, porque Sim. não anda segundo o conselho dos ímpios, e Deus fala que tudo que você fizer vai prosperar, e os outros estão com folha murcha, você está com folha brilhando, e falou, na estação própria, você não vai dar fruto toda hora não, mas você dá fruto na estação própria. Isso é Deus falando. E é interessante essa diferença, né? De, por exemplo, o Senhor nos provando e o Senhor nos punindo. É uma diferença. Porque a prosperidade é, sim, de certa maneira, uma lógica nas escrituras. Sim. De tipo, você plantou, você vai colher. Agora, todas as vezes que alguém plantou, colheu? Não, porque às vezes Deus prova. Há momentos de seca e que o Senhor tá ali moldando maturidade em nós, caráter e tal, mas aquilo não é consequência de uma vida toda errada. Aquilo é o Senhor nos moldando. Então, a teoria da prosperidade tem esse erro de falar, é 100%, você fez isso, vai dar isso, tal. Não. Deus é soberano, ele escolhe, né? A gente adoece, a gente passa problemas, normal. Agora, há um caminho que o Senhor propôs pra gente, né? E é isso que ele tá dizendo, né? E é legal esse contraponto, né? Ou eu tô ouvindo o conselho dos ímpios, a roda dos escarnecedores, o caminho dos pecadores, ou eu sou alguém que medita na lei do Senhor, né? Dia e noite. Dia e noite. E na verdade, esses tempos que tinha com meu pai não tinha hobby. Meu pai também, e era tipo dedicado quase toda a família. Mas qual o hobby dele? Ler notícias mundiais. Ele era formado em história, ensinou aos filhos história e geografia. São assuntos bíblicos, história e geografia, porque Deus criou o mundo. E ele é o que o Senhor da aconteceu na história, história e o que aconteceu em lugares são muito importantes. Para a gente entender a Bíblia, inclusive, muito importante. Mas você junta acontecimentos atuais e a Bíblia, você tem. E então não era só na hora do culto, era o tempo todo, ó. Aconteceu isso, lá em Israel aconteceu isso, aconteceu essa coisa, aconteceu aquilo, tá ligado com a Bíblia, entendeu? Então, assim, não é uma. E com a vida prática, Provérbios ali vai estar escrito todos os painéis nos fóruns da cidade, porque só conselho que te faz prosperar, entendeu? Dinheiro ganhado rápido, perde logo. Dinheiro ganhado devagar, permanece para sempre e é de herança para os filhos. Então, assim, tem uma série de coisas. Ali, né? E eu tenho experimentado na minha vida, e meus irmãos e tudo, que realmente, é igual você falou, não é que não tem provações, não é que tem problema, mas, gente, mesmo nas provações, você fala, eu estou prosperando. Né? Eu tive câncer no início do ano passado, estou fazendo tratamento, quimioterapia, mas eu não me arrependo de nada, eu estou bem. Então, eu estou prosperando no meio. Então, ele fala, por quê? Porque suas raízes estão lá na água. Você tem raízes lá. Você vai dar fruto toda hora? Não. Ele fala, na estação própria. Mas folhas não murcham e tudo quanto fizer prosperará. Muito forte isso, né? Tudo quanto fizer prosperará. Agora, Salmo 119, que aí é Davi ainda. Versículos 97, 99 e 103. Quanto amo a tua lei. Gente, não é o evangelho, é a lei. Ele não tinha o evangelho ainda. Sim. Ele amava a lei. Por saber que saiu do Senhor, né? Deus ensinou os 10 mandamentos. Deus deu a lei, os mandamentos sobre uma vida saudável, uma vida de fidelidade em casamento, uma vida que você não está fazendo sexo com todo mundo, você está com fidelidade, você tem felicidade. Não é para castigar o homem, não. Não é para te privar o homem de felicidade, não. Ele deu uma lei que é a chave da alegria, a chave da vitória. E ele fala assim, quanto amo a tua lei. Era a minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Você não deu vontade de ler a Bíblia agora? Não, preciso ler, eu preciso de mais um pouco de mel, né? E em Josué 1:8, aqui, Deus falou com Josué, primeiras palavras de capítulo 1, depois que Moisés morreu. Moisés é o homem que recebeu de Deus e que transmitiu e que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, todo maravilhoso, e o José estava junto com ele, até ficar mais velho mesmo. E Deus falou com Josué, Deus falou com ele, Moisés, meu servo, é morto, e eu quero, saber o que é que você faz? Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Deus falando para ele ler a carta que ele escreveu. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quando ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha, isso é a palavra de Deus, gente.
Agora, o penúltimo versículo aqui, Deuteronômio 17, 18. Falando, quando você tiver um rei, será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia dessa lei, do exemplar que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Minha mãe doente, deitada, velha, estava com Efésios escrito na parede, na mão, assim, e decorando. mesmo. Ela estava alimentando a mente, e ela conhecia essas coisas desde criança. Era velhinha, deitada na cama, e tinha os versículos lá escritos na parede para ela estar lendo. Ele fala assim, todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus. Gente, quando você lê a Bíblia um pouquinho de manhã e pega os pensamentos de Deus, você muda suas decisões, você muda suas atitudes. E, principalmente, quando você para depois de ler, sublinha alguma palavra, alguma coisa que te chamou a atenção, e quando você para e fecha o olho e você, eu vou orar, aí você para um pouquinho, e o Espírito Santo começa a trazer algumas vibrações, você começa a falar assim, o pleno conhecimento de Deus, isso muda, e alguns pensamentos vêm na sua mente que não são suas, e que também não é exatamente o que você leu, mas o Espírito Santo traz para você. E isso muda suas atitudes durante o dia. E isso faz você prosperar. Então, assim, e falou, aprenda a temer o Senhor seu Deus e guardar todas as palavras dessa lei. E hoje, nossa leitura de hoje, era Hebreus 2, de 1 a 4, e eu vi esse versículo, acho que eu não tinha prestado atenção. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos. Que é a Bíblia, você já ouviu muita coisa. Convém atentar mais diligente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Meu Deus.